Antes de começar, a gente sempre faz a nossa prece inicial. E aí, gente, a nossa prece inicial hoje vem lá da obra A Luz da Oração de Emmanuel, por Chico Xavier. Eu acho tão linda essa oração. E diz assim: Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-no aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração, ágeis no raciocínio, mas tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê o nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dai-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância, para que não venhamos a cair. Dai-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nasce de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Que assim seja. Emmanuel, lá da obra A Luz da Oração. A Luz da Oração. Isso é lindo, gente, isso é lindo. Linda oração, realmente sensibilizando. Nos sensibiliza. E agora eu quero ver toda essa aula que vocês vão nos dar hoje sobre esse capítulo de Deuteronômio, que me parece, como sempre, Ele é muito especial. Muito especial e interessante. Hoje a gente vai trabalhar mais alguns conceitos do capítulo 6. A gente até já tinha entrado em alguma coisa dele na semana passada, né? E a gente havia comentado essa primeira parte que fala: pois esses são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Como se essa fosse a condição de herança da terra, né? Honrarás vosso pai e a vossa mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. E esse honrar pai e mãe tem, no sentido social e religioso, a ideia de você manter as tradições para que possa herdar a terra, o que se concretiza aqui com este versículo do capítulo 6 e também no capítulo 5, a gente vai encontrar todas essas mesmas coisas ditas no início. Eu vou ler o primeiro versículo do 5. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes:
ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, aprendei-los e guardai-los para os cumprir. Então, aqui você tem essa leitura. E quando você vai trabalhando esse conceito dentro do texto, você vai encontrar essa revisão dessa mesma coisa no capítulo 4 também. Eu vou ler o início do 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízo que eu vos ensino para que o cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, o vosso Deus, dos vossos pais, vos dará. Ou seja, é o cumprimento desses mandamentos que dá acesso àquilo que fosse a herança daquilo que eles teriam para receber. Isso se repete no capítulo 4, no início do capítulo 5 e agora no início do capítulo 6. É o mesmo texto, basicamente. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos, tal, para que passais a possuir. E aí no 2 diz, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então você vê que aqui há uma indicação de longevidade a partir do cumprimento dos mandamentos. Se tu cumprires os mandamentos, verás os filhos dos teus filhos, como diz o Salmo. Querendo dizer para nós que sim, que é o cumprimento dos mandamentos que seria a raiz da longevidade da criatura humana. Esse capítulo 6 é um capítulo de muitas informações robustas e nós já até atravessamos uma parte aqui, quando falávamos que no capítulo 6 ainda terá aquela parte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força. E tem a ver com aquela parte do Evangelho, quando Jesus é confrontado pelo doutor da lei e que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. É o teu próximo como a ti mesmo, que a gente até comentou sobre as 5 asas da Cabala, né? Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Vechayah. Então, todas essas, Hayah e Yehidah, as cinco asas. E aqui a gente chega nesse ponto do versículo 7, que vai começar a dar um pouco da explicação daquilo que a gente está vendo no Álvaro hoje. Está dito assim, e essas palavras... Jorge, diga, professor. Me permita um pouquinho aí, que a gente passou... Claro. Eu pensei que você ia repetir o 4. Então, chamar Israel, que é o eixo maior, né, porque ele vem recomendando, trazendo as suas lições, e por fim ele disse: ouve ao Israel. O senhor recita que eu faço aqui o que tem que ser feito. Olha aí. Chamar Israel Adonai Noei, Adonai Echad. Então, essa é a expressão mais forte do versículo, que é feito dessa forma que o Álvaro colocou aí. Só que esse versículo, Jesus repetiu, como você colocou aí, e as pessoas, lamentavelmente, ao apresentarem Jesus como romano, como a gente viu a semana passada, né, romanizaram Jesus, e esqueceram, e, aliás, romanizaram, querendo dizer que Jesus tinha revogado a Torá, que eu acho isso ainda muito mais grave. E ainda criaram um princípio, um dogma totalmente oposto a esse versículo 4. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Porque se esqueceram de ver ainda outros versículos que reforçam o Deuteronômio 6,4. Como Isaías 44:6, que está escrito: assim diz Adonai, o rei de Israel, Adonai das hostes, eu sou o primeiro e o último,
e não há outro além de mim. Isaías 44, 6. Você ainda encontra em João 17:3, lá na última oração no Monte das Oliveiras, Jesus dizendo. Então, ele nunca foi contrário à Torá. É ele reforçando esse 6:4. E a vida eterna é essa, que te reconheçam apenas a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. E ainda tem mais, o Paulo, com o judeu que era, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ele diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Mestre, Jesus, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, nós temos aqui 4 citações. Uma de Jesus, uma de Paulo, uma de Isaías, reforçando Moisés no Deuteronômio 6:4. E aí a gente só pode deixar uma pergunta no ar. Por que criaram uma trindade? Existe também um outro ponto, professor, porque no Evangelho de Lucas, quando fala no Lucas 10, aquele encontro de Jesus com o doutor da lei, em Lucas diz assim, que o doutor da lei procurou Jesus e perguntou: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Uhum. Aí Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como é que tu lês? Aí o doutor da lei é que diz: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas isso é Lucas. Quando a gente vai para Marcos, a história é contada diferente. Olha como é que Marcos conta a história. Ele conta que aproximou-se dele um escriba que os tinha visto disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, e esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o próximo como a ti mesmo. Então, transfere para a boca de Jesus esse mandamento. Ou seja, Jesus disse que o primeiro mandamento é Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Então, você vai perceber aí mais uma conexão de Jesus validando a Torá, considerando da boca dele, não é de Isaías, nem é de Paulo, nem é de ninguém, mas é o próprio Cristo dizendo que o primeiro e maior mandamento. Isso está no capítulo 12 de Marcos, versículo, acho que é o 29. Deixa eu ver aqui, esse aqui é 12. É o versículo, sim, é o versículo 29, isso mesmo. Versículo 29 de Marcos. E o que vale a pena a gente observar, Elahá, é que poderiam ter sido dados uma série de ensinamentos. Então vamos lá. Um espírito na condição crística, encarnado, tem acesso ao entendimento simplesmente de como se performa um planeta desde o princípio. Então, em questão de complexidade, em matéria de complexidade, os ensinamentos poderiam ser aqueles que iriam impressionar ao máximo todo e qualquer iniciado, e muito mais do que isso. Mas sabe o que eu acho interessante? Que o que ele coloca é o que está ao acesso de todos. O que os mais simples dos judeus poderiam saber é a reza que se faz 2 vezes por dia. Ou seja, a salvação está ao acesso de todos. O cumprimento da lei é possível para todos, em qualquer condição que se encontre. Então, quando Emmanuel nos diz, quando a gente tem uma semana de evangelho, a gente já sabe como tem que se comportar, é mais ou menos Jesus está trazendo. Ele está dizendo, olha, não precisa ir buscar nos confins mais longínquos. A salvação, ela é possível e presente na vida de todos. Porque se tem uma reza que todo judeu sabe, é o Deuteronômio 6. Não tenho dúvida que mesmo que você pegue alguém que não tenha contato com o judaísmo, a pessoa vai saber dizer esses elementos. Então é interessante
que depois que ele diz, ame a Deus, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu poder. Essas são as palavras que devem levar no coração. Levar no coração é levar com um verdadeiro entusiasmo. Então, eu já contei essa história, mas eu tô ficando velho também. A gente já... Muito. Professor, eu vou repetir. Eu me recordo que o Elahá já esteve lá, em Barreiras. Eu participei de um centro espírita que se chama Joana de Ângeles, além do Maria de Nazaré, além do Lar de Emmanuel, porque nós fazemos estudo em várias casas. Mas a primeira casa onde eu aprendi, onde eu estudei, onde eu tenho grande gratidão por todos aqueles que me trouxeram o espiritismo, é uma casa muito organizada, é uma casa que, para se tornar trabalhador, você precisa de passar pelo AE, pelo atendimento espiritual, pelo tomo 1, pelo tomo 2, pelo curso de trabalhador, e assim por diante. E eu fui acolhido no atendimento espiritual. Então, a minha proposta era trabalhar socorrendo aqueles que chegassem na mesma condição, ou na condição pior ainda, da qual eu cheguei no espiritismo. E eu estudei anos para isso, participei todos os dias, a todos os instantes que tinha uma tarefa aberta, eu estava lá, não tenho dúvida. Nunca deixei, nunca faltei. E fui me preparando, fui estudando, procurava estudar bastante. Depois de uns anos, o meu nome saiu na mediúnica para ser um trabalhador do atendimento espiritual. Eu lembro que eu cheguei, a gente tinha que chegar pelo menos 15 minutos mais cedo, sentei na vibração e veio um espírito, se apresentou, me falou que era médico e falou assim, eu vou te trazer, vou trabalhar com você e eu vou te trazer uma série de conselhos. E aí ele me disse que você venha por todas as vezes com o mesmo entusiasmo da primeira vez. Eu não lembro os outros, mas esse eu nunca mais me esqueci. Porque eu estava tão feliz, porque era aquilo que eu plantei, que eu procurei cultivar no meu coração, na minha mente, nos meus muitos, em tudo aquilo que estava à minha disposição para administrar. Então, quando eu cheguei naquela posição, e ele diz, venha sempre com o mesmo entusiasmo, eu procuro pensar que é uma proposta bastante difícil, mas bastante importância. Seria, eu ordeno a vocês, deve estar no seu coração, deve ser a sua razão de vibrar. Qual? Servir esses mandamentos. E é interessante que ele diz, ensine-as por completo, ou seja, conhecimento espiritual não se guarda para si, se distribui, se leva ao mundo. Ninguém consegue esconder uma luz só para si. Aquele que se beneficia da luz deve distribuir a todos, quantos mais assim viverem na luz, mais estaremos assim aproveitando dela no sentido da qual ela não se diminui porque outros se aproveitam da luz. Fale sobre elas quando estiver sentado em sua casa. Evangelho no lar, evangelização infantil. E quando andar pelo caminho, não faça da sua religiosidade apenas um momento para o culto no lar, mas que a sua vida no caminho, no trabalho profissional, em todos os afazeres, estejam voltados para o cumprimento do dever, para o cumprimento de todos os mandamentos. Isso é muito interessante. A gente já falou algumas vezes daquela passagem onde Jesus é criticado por estar recolhendo as espigas com os seus apóstolos. Era de Shabat. E eu costumo dizer, por que Jesus, por que um judeu ficou sem ser acolhido nas casas no dia de Shabat? Porque aqueles que estavam na aldeia, na cidade, na região, deixaram de cumprir o mandamento de acolher aos peregrinos. Foi-se colher as espigas.
para que não morressem de fome, para que cumprissem o Oneg Shabbat, a felicidade do dia do sábado. Então, o que eu costumo dizer quando eu falo dessa passagem? É muito fácil receber a religiosidade, viver a religiosidade, quando a gente está no Evangelho no Lar ou quando a gente está na casa espírita. Mas a proposta é exatamente essa aqui do versículo 7. Leva na sua casa para transmitir esse valor e para fortificar e para que a sua casa seja uma casa de alguém que possui a observância da lei divina, mas não deixa de levar ela pelo caminho. E depois vem escrito, recite ao deitar-se e ao levantar-se pela manhã. Então, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, esse é a prece que se faz tanto no amanhecer quanto no entardecer. Agora, a gente vai entender por que eu estou vestido assim. Ate-a como um sinal sobre a sua mão. Olha a minha mão com sinal. E eles serão tortafota, não sei como está escrito em filactérios, deve ser, né? E entre teus olhos, olha o que está aqui nos meus olhos, marcado. Ou seja, os judeus se utilizam disso que eu estou usando para o cumprimento da literalidade desse mandamento aqui que está sendo dito no capítulo 6. Então, marque em teus braços. Olha só, isso aponta o meu coração, essa caixinha aqui, tá vendo? Ela é uma caixinha que tem um pergaminho dentro. Ele aponta o meu coração. Ele marca o meu coração. Aqui é marcado o meu intelecto. Amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas posses. As minhas mãos estão marcadas, os meus caminhos estão programados. De onde quer que eu olhe, eu tenho as franjas. Olha aqui. Essas franjinhas têm 5 nós, um para cada livro da Torá. E aqui são 7, são 8 e etc. O que são isso? Formam 613 mandamentos. E de qualquer lugar que eu seja visto, serei visto como alguém que é observante à lei. Quando eu olho essas franjas penduradas, eu me recordo, em qualquer lugar que eu esteja, do cumprimento do meu dever, do cumprimento do meu dever. Então, o que a gente está fazendo aqui, vestido dessa forma? Estamos sendo pedagógicos, Elahá. É isso? Estamos sendo pedagógicos. Estamos trazendo esses elementos da cultura judaica, e aqui, ó, nessa caixinha, nós temos 4 pergaminhos. Esse pergaminho, esse capítulo 6, está marcado na minha testa, na minha cabeça, no meu coração, no meu intelecto, na minha emoção. Lembra o que o Espírito disse a mim aquela vez? Venha todas as vezes com uma primeira, com entusiasmo, com vontade, com o coração dedicado, com o intelecto conduzido. Então, é a fé raciocinada dentro do nível da sinceridade. Ah, quem usa isso está assim fazendo? Não. Obviamente não. Mas são tradições para que nós possamos nos recordar. Essas vestimentas são colocadas durante esse tefilim, durante a manhã, com exceção do dia de sábado. Mas durante 6 dias da semana são colocados para a prece matinal. É isso, professor? É isso, Elahá? Querem comentar? Podemos seguir aqui no texto, né? E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas farás, assentado em tua porta, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, quando você acorda, quando você deita, quando você anda e quando você está em sua casa,
você estará sempre sintonizado no Senhor. Então, a gente não tem, dentro do judaísmo, a ideia que é assim, ó, eu vou entrar no templo, então, que agora eu vou me conectar. Aí eu saí, pronto, me desconectei. Não. Se eu estiver em casa, se eu estiver andando, ou se eu estiver trabalhando, andando, se estiver parado ou andando, dormindo, acordando ou dormindo, eu tenho que estar sintonizado no Senhor. Então, é uma proposta que para o cristão é diferente, porque o cristão, ele tem muito aquela ideia de que ele vai para um culto, né? Então ele vai para ali, aí ele vai se conectar com Deus, e aí ele volta para a vida dele. E já Que dentro do bonito. judaísmo, Oi, perdão, Elahá. Achei que você tinha parado. já no judaísmo, não. A conexão é perene. Eu tenho um livro aqui em casa, É que está ali, estou até contínuo. olhando. Estou olhando para ele nesse momento, em que ele diz que o judaísmo não é uma religião. Esse judaísmo não é uma religião, porque religião significa religare. E nós nunca estamos desligados. Nunca estivemos. Então não religa, porque a gente nunca esteve desconectado. Vocês podem ser, mas nós não. Então, a de vocês pode ser religião, mas a nossa não é, porque a gente nunca esteve fora, desconectado do Senhor. Olha que legal que o Cosme Ferreira colocou. Ele colocou Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Obediência e resignação. Obediência é a razão, olha aqui, razão. É isso que está representando. A subjugação da minha mente à vontade divina, ao cumprimento das leis. E o consentimento da razão é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Ou seja, eu limpo as minhas paixões que estejam excedentes para que o meu coração sirva a Deus. A gente volta no primeiro, né? É bonito, né? Isso tudo é uma forma de gravar no psiquismo do espírito o que ele necessitará fazer com naturalidade. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho todos os mandamentos, eu tenho meu coração, eu tenho minha mente, eu tenho a certeza, eu estou com o kippah aqui, que Deus está acima de mim, eu tenho todos os elementos, que se eu cumprisse com o simbolismo de todas essas coisas, posso dizer uma coisa para vocês, Elahá? Vocês iriam continuar sozinhos, porque se eu fosse um homem de bem, teria morrido. Posso tirar? E você vai tirando por partes agora, porque é o seguinte, o texto seguinte fala sobre o tefilim de braço e o tefilim de cabeça. Vai dizer assim, ó, diz ele, meu Deus. É o 8. É o 8. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os olhos. Cadê o da mão? Esse é o da mão. E que material é esse? Que material é esse? Isso é um couro. Aqui são 7, ó. 1, 2, 3, 4. E ainda tem alguns que costumam, eu mesmo colocava assim, ó. Colocar 3 e 4, separando espiritualidade 3. de matéria. 3 patriarcas e 6 matriarcas. 7. Abraão, Isaac e Jacó. Alguns colocam diferente, né, Elahá? Os marroquinos colocam um pouquinho diferente do que eu coloquei na minha mão. Eu coloco dentro dessa tradição, que é como alguns judeus da Rússia colocam, né? Eu acho que era assim. Isso aí. Então, aí, ó. Aí vocês veem, ele prende na mão. Levanta um pouco aí, Álvaro. Prende na mão, tá vendo? E aí ele vai com esse couro, passando esse couro por todo o braço e vai prender lá em cima naquela caixinha lá, ó. Vendo? Aqui tem um shim, tá vendo? Shim de Shema. Tem a primeira letra do versículo 4 do capítulo 6. Versículo, letra. Aqui tá de ponta cabeça, né? Sim. O shim. Mas tem é um shim para ele. Ele vê um shim.
Exato, eu vejo um Shem. Exatamente. Legal, né? São muitos. Esse aí é o tefilim de braço, que vai ter que trazer a lei atada à tua mão. Então, é literal a coisa. Então, você vai atar a lei a si. E dentro da caixinha, você tem os pergaminhos que tratam sobre esse assunto. E também, na sequência do versículo, aí você pode tirar o tefilim de braço já, permitir. Olha, eu vou tirar como nós costumamos tirar. Primeiro a gente tira do dedo, coloca aqui. Aí você vai falar do da cabeça, depois eu tiro. Tá. Agora vamos lá. O da cabeça na sequência do versículo, que diz: terá na tua mão e te serão por frontais entre os olhos. Cadê? Frontais entre os olhos. Alguém tem alguma coisa já conectada com a terceira visão do que a gente está fazendo? Porque a terceira visão dos hindus é exatamente no frontal entre os olhos. Então, a terceira visão é aqui, que é, segundo dizem, o olho do espírito. O olho do espírito. E esse cara vai ficar exatamente conectado nesse ponto. A pineal está aqui, ó. A pineal aqui está no aqui, centro, os né? olhos, centro da cabeça. Aí você encontra a pineal. Se faz um corte na linha dos olhos e pega o centro da cabeça, você bateu na pineal. Ele é o ponto mais protegido do cérebro, fica bem no centro, né? Exatamente. Abraão, Isaac e Jacó e as 4 matriarcas: Sara, Rebeca, Lia e Raquel. Bom, aí nós temos aí o tefilim de cabeça. O tefilim de cabeça é a mesma coisa, gente. Vou mostrar isso aqui, ó. Aqui tem um nó, que tem a letra Yud. Lá tem Shim, aqui tem Yud. Aqui tem a letra Dalet. D. Aqui são 2 letras, Yud, Dalet. Ali a gente tem o Shim. Isso daqui fica exatamente num osso aqui da base do cérebro. Occipital. Isso aí. Esse occipital, segundo a tradição, seria o osso que faria com que houvesse a ressurreição. Então, seria... É o osso luz, né? Que chama o Zohar. Segundo a tradição judaica, quando a gente morrer, tudo vai decompor, mas esse osso não. Esse osso não pode cremar. Esse osso não. Aí vai ficar só esse ossinho. Aí desse ossinho é que vai voltar a pessoa quando for a ressurreição na tradição judaica, né? Que aí eu já ouvi dizer que não é o occipital, que é o Atlas, o primeiro osso da coluna. Mas você está falando de vértebra, eu estou falando de crânio. Crânio. O occipital é aqui o occipital é aqui em cima. Agora o Atlas está atrás do occipital, porque ele é a primeira vértebra da coluna vertebral. O Atlas. Agora, tem uma coisa ainda aí a comentar, é que essa região posterior, onde fica abaixo do occipital, tem o que se chama medula oblonga, que é a parte onde fica o ponto centro da respiração, e o cerebelo, que é o centro do equilíbrio. Então, você observe que essa região posterior, que corresponde ao que está entre os olhos, ela é onde está o equilíbrio, veja bem, e a fonte da respiração, da vida. Tem um pontinho aí no centro dessa medula, que chama medula oblonga, que é o começo da medula espinhal. Esse pontinho, se você tocar com um alfinete nele, você morre de parada respiratória, porque ali é onde está o centro da vida. É o Nishmat, que Moisés fala, que no Gênesis 2:7, que Deus soprou no homem para que ele tivesse vida. O sopro de vidas, como Nishmat Haim, que é exatamente onde está a essência da vida. Observe que matematicamente, nada que você encontra nas estruturas, nos costumes judaicos, é fora de propósito. Tudo tem uma testemunha está dizendo que deu um nó na cabeça dela.
Deu um nó. Não, não. Eu estava com nó na cabeça até agora. Tá tudo bem. O que foi o nó na série? Foi a questão da ressurreição, é isso? Se for a questão da ressurreição, é o seguinte: os judeus acreditam na reencarnação e na ressurreição. Eles dizem que quando o Messias vier, todo mundo vai ressuscitar através daquele ossinho que terá sobrado, né? Terá sobrado aqui. Vida em abundância. Foi? Vida em abundância. É osso luz. É o osso luz. E ó, ele fica guardadinho dentro de uma caixinha para. O que está escrito nele, árabe? O que está escrito nele, Álvaro? Tefilim Sherosh. Está escrito aqui. Tá. Tefilim da cabeça. E aqui, ó, eu coloco dentro de 2 tecidos. Tem um e tem outro. Essa é a caixinha, o paninho que eu coloco ele. Para ele ficar isolado, vamos assim dizer. Para ele ficar reservado. Para ele ficar num lugar mais específico. Mais reservado. Agora, sabe o que é interessante, Elahá, professor Severino Celestino? Médiuns videntes, não vou dizer absolutamente todos, podem ver muitas vezes processos obsessivos que trabalham intensamente no cerebelo. Essa região, professor, do cerebelo? É atrás, na base do crânio, por trás, do occipital. É o cerebelo e o bulbo, que são juntos, não é o centro do equilíbrio, por isso que quando você bebe, o álcool é mais absorvido rapidamente no cerebelo e você fica tonto, desequilibrado. Porque ele é quem dá o equilíbrio e o tônus muscular. Você fica com... Se você bebe, você perde as forças da musculatura e também perde o equilíbrio, porque fica na base... O cerebelo é o reptiliano, lá do triuno. Isso, do triuno. Conversando, eu, a certa feita, enxergando esse processo como se tivesse, não é isso, gente. Por quê? Porque foi como a minha evolução anímica pôde compreender. Por diversas vezes, enxergando alguma coisa, eu perguntei aos espíritos, então é assim? Eles falaram, não. A gente te mostra como você entende. Ou seja, Kardec diz lá, Livro dos Médiuns, mediunidade é também capacidade de interpretação. A minha capacidade de interpretação é mais reduzida. Então eu enxergo dessa forma. Mas eu enxergando como se fossem conexões fluídicas em um processo obsessivo de subjugação, um processo onde tem o controle total, ali o espírito por alguns momentos, nós enxergamos uma conexão bastante forte, fluídica, que se condensava no cerebelo. Eu perguntei ao espírito que estava ali no local. Falei, isso está influenciando o cerebelo, o bulbo? Aí ele me diz o seguinte, fala, a maior parte dos processos de epilepsia e processos como síndrome de Tourette, processos onde existe uma subjugação psíquica, é necessário o processo de vampirização ou de afinização ou de conexão fluídica nessas regiões. Então, se a gente for parar para pensar, estar se lembrando dos centros de força, estar alinhando os centros de força através de prece, bons fluidos, caridade, etc., é um processo interessante. Todo essa vestimenta tem um propósito que a gente consegue enxergar. Não sei se deu para entender. Deu para entender? Eu particularmente, eu compreendi perfeitamente. É algo que nós precisamos entender a partir de André Luiz, né? Seria interessante aqui dar uma analisada nos mecanismos da mediunidade, no livro Evolução em Dois Mundos e no próprio livro dos médiuns, para a gente entender todo esse processo. Mas tudo que envolve cérebro
domínio, equilíbrio, comando, sensibilidade. É a parte... quando você vai para o endocrinológico, que você começa com as glândulas, aí é que você vê hipófise, pineal, aí você vai vendo os suprarrenais, adrenais. Nós temos uma estrutura que é uma máquina das mais perfeitas que se possa imaginar. E o que eu acho interessante é que quando você vem com um acessório como esse que você mostrou hoje, o tefilim, você vai colocar ele compatível e ilustrando a função cerebral que traz a sensibilidade, o entendimento, o raciocínio, a cultura e tudo mais, que diz respeito à anatomia e fisiologia do corpo humano, que é transformado numa anatomia e histologia do espiritual. Eu acho esse casamento assim, fantástico. Posso perguntar, então, uma coisa para o senhor? Neurologicamente, o senhor que é da área da saúde, professor universitário, neurologicamente, tem sentido a epilepsia e a subjugação motora, em um caso de obsessão, estar vinculada e com grandes pontos, fulcros, no cerebelo e bulbo? Tem mais do que razão. Anatomicamente falando, neurologicamente falando e fisiologicamente falando. O cérebro é responsável por epilepsia, o cerebelo, por distúrbio, a síndrome de Tourette que você acabou de falar, tudo porque os processos de repetições que as pessoas ficam tremendo com o corpo vibrando de uma forma desconexa, tudo tem origem no cerebelo. Por isso que ele é o órgão do equilíbrio. Então eu posso agradecer o espírito que me ensinou, né? Você pode pedir perdão a ele por não conhecer isso ainda, né? Que ele veio lhe trazer com tanta propriedade. Que bacana, né? E é interessante que os médiuns videntes, né, estando qualificados para enxergar a patologia, tendo essa sensibilidade dentro da vidência, pode muitas vezes enxergar, eu digo por experiência própria. E é interessante que, assim, algumas vezes o espírito pergunta: você está enxergando? Estou enxergando. E a gente vê esse processo de tratamento dentro desses elementos. Elahá, quer comentar, meu amigo? Tudo bem, eu acho que tá tranquilo aí. Queria seguir para Mesuzá, versículo 9. Então, o do braço eu vou tirar também. Posso tirar, né? Pode tirar. Agora, olha que interessante, isso eu acho que é legal a gente mostrar o que vai acontecer no meu braço. Eu tirei, mas ele vai ficar marcado por umas horas, tá vendo? Que as listras estão. Então, isso é o hábito. A gente exterioriza o hábito na tradição judaica para que ele esteja marcado no nosso corpo espiritual, no nosso corpo mental, no nosso perispírito. Ou seja, exterioriza a razão. Eu não estou defendendo costumes, eu estou justificando para aqueles que os recebem. Quem gosta de seguir a tradição, os elementos, são lindíssimos, importantíssimos. A razão é essa, você usa ele através do hábito para que ele esteja marcado no seu corpo espiritual, mais especificamente no seu corpo mental. Que beleza, né, Elahá? Que beleza, né, professor? E tem mais um detalhe, Álvaro. Se você coloca isso no muro ocidental, lá na Cidade Velha, e você sobe para o bairro judeu, quando você chegar lá em cima, em casa, que você estendeu o braço, todo mundo sabe que você usou tefilim. Ah, sim. Olha lá. Aqui no braço... identidade judaica. A letra Shin, aqui ficou marcado, ó. Dá até para ver no meu braço, acho. Não sei se dá para ver. Ficou marcado a letra Shin. No da cabeça tinha a letra Dalet. E no do braço tem a letra Yud. O que formou? Shaddai. Shaddai Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso conosco no uso desse instrumento aí que ratifica. E outra coisa, por que não é no braço direito, é no braço esquerdo? Não é por acaso. Não é por acaso. Porque ele tem que passar a mensagem, tem que passar no cérebro e no coração.
que é exatamente do lado esquerdo. E esse Shaddai vai ter uma conexão com o que o Elahá vai nos trazer. Então, eu ordeno a vocês que ensine por completo aos seus alunos e seus filhos. Ou seja, se você é Rav Moré, se você tem, entre aspas, discípulos, você tem a obrigação de passar os valores como foram transmitidos por Deus. Então, a gente não está falando da literalidade do texto, a gente está falando como foram transmitidos por Deus para nós, espíritas, é a busca da essência das leis divinas. Olhe sobre ela quando estiver sentado em casa ou no caminho. Recite ao deitar-se e ao levantar-se, a prece antes de dormir, a prece antes de acordar. Escreva, Elahá, você agora, escreva onde? Versículo 9. Escreva nos umbrais de sua casa e em seus portões. Cadê? Trouxe? Eu deixei a minha mezuzá em algum lugar por aqui, eu não acho. Então eu vou procurar na internet uma para mostrar. É bom. É, se coloca nos umbrais, se coloca no carro, tem gente que coloca no carro, né? Você pode colocar. Agora, enquanto você vai procurando aí, eu quero reforçar aqui o que foi visto, a importância que ele diz assim, estas palavras que estou ordendo hoje, no teu coração. Então, assimilado, com humildade, com submissão no coração. E as inculcarás a teus filhos. Olha que coisa interessante. Você tem a obrigação de introjetá-las nos teus filhos, diretamente de pai para filho. E delas, aí, já não é nos filhos. Você vai falar sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Leva Deus para onde você estiver. Se for. Não é? Onde você estiver, onde você for, você deve levar. Mas aqui é como dizia Francisco de Assis, não é pregando, é vivendo. Não é? Vivendo com a tua conduta perfeita, ilibada, para que se saibam pelo teu comportamento quem tu és. Essas palavras, como dizia Francisco de Assis, prega o evangelho por onde passar. Agora, quando tiver a oportunidade, diga algumas palavras, o que significa que a pregação não é verbal, é pelas atitudes. E aqui eu acho muito interessante, que primeiro coloca no teu coração, depois introjetas ou inculcas a teus filhos. E aí, tua atitude, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar, comporta-te como alguém que está sintonizado com essas minhas palavras, ou com a Torá. Eu mandei para Denise a foto no WhatsApp de uma mezuzá. Que é minha mãe. Chegou. Já estou vendo aí. Minha mãe mandou, não é essa daí não, minha mãe mandou uma da porta de casa, ela foi correndo lá tirar. Olha ali a palavra Shaddai, eu estou vendo daqui, na parte superior. Shaddai. Shomer Delet Israel. Guarda as portas de Israel. Shomer Eu fico impressionado com as coisas, com a língua, vamos dizer assim, o idioma hebraico. Você vê a palavra Israel, Isaac, Sara, né? Raquel, Abraão e Lia. Israel é um acróstico do patriarca. Abraão e Lia. É. E também é o nome dos países que circundam Israel, tá? Jordânia, Síria, o R é o Egito, Aleph, Arábia, Misraim, e L, Líbano. Nossa, impressionante, né? Todos em torno de Israel. Isso aí também é uma mezuzá, tá vendo?
Tem vários tipos. Dentro tem um Essa pergaminho onde está escrito o capítulo 6 de Deuteronômio. Vocês veem o que eu vejo? Deixa eu ver. Não. Não. Agora. Estão Isso. vendo? Ah, legal. Agora estamos vendo. Ótimo. E ela Aí. começa dizendo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Logo no comecinho. Ouve Israel, Senhor, o vosso Deus é único e eterno. Aqui você tem aquele peitoral que ficava no peito do sumo sacerdote, com as 12 pedras preciosas, são as 12 tribos. A estrela de Davi, aí colocada, né? O Shim, de Shomer Daletot Israel, protetor das portas de Israel. Shomer, protetor. Uhum. E esse negócio aí, essa florzinha aí não significa não, mas essa florzinha tá aí, sobrou. E embaixo, essas pedrinhas são as pedras das 12 tribos de Israel. As pedrinhas são as 12 tribos, exatamente. Uhum. E esse negócio, esse texto à direita é o pergaminho que vai dentro da mezuzá, e está lá dentro dela. E o interessante é isso, que o que Jesus responde ao doutor da lei é o que está em todas as portas, o que está em todos os braços, o que está em todas as cabeças. É o que eu acho assim mais belo, que ele dá a resposta acessível a toda a humanidade. A resposta da salvação está ao acesso de todos. Nenhum de nós vai poder dizer, mas eu não tive oportunidade, mas eu não tinha como cumprir a lei. Dentro da nossa condição, dentro do degrau evolutivo que nos encontremos, nós todos podemos cumprir, nós todos podemos seguir. Então, não existe nada mais democrático no judaísmo do que a resposta do Cristo. Ele está falando de unicidade, ele está falando de caridade, ele está falando sobre domar as paixões, ele está falando sobre instrução, porque colocar a sua mente subjugada significa colocar ela a serviço de Deus. E a serviço de Deus também é instrução. E o amor pelo coração. Acho que se a gente estudar isso 100 mil anos, a gente vai continuar descobrindo a beleza dessas palavras, né, professor Elahá, todos que nos acompanham. Nossa, é um mundo que a gente mergulha nele e não sai mais. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho uma mezuzá só na porta de entrada. Mas, por exemplo, minha mãe tem em todas as portas de todos os quartos. Todas as portas têm mezuzá. Tem uma porta, mezuzá. A única porta que não tem é a porta da geladeira só. A única porta dela que não tem mezuzá. Mas quando eu voltar lá na próxima vez, já tem uma mezuzá na porta da geladeira, que ficou faltando ela pôr. Porque tudo mais ela botou. Porque existe. Porta de banheiro não tem, né? Não. Porta de banheiro não tem. Não. Por conta da imperfeição. Você não pode nem saudar alguém de shalom no banheiro. Não é correto. Então, o texto continua, né? Quando teu Deus te trouxer a terra que ele jurou, porque a gente está antes de entrar na terra de Israel, e aqui é importante a gente se lembrar que terra é essa prometida? É a terra prometida a todos os homens, a terra de adentrar a purificação do espírito a um nível consciencial, onde se conduz através dos ensinamentos divinos de Abraham, Isaac e Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó, e ele encontrará, e você encontrará boas cidades grandes que você não construiu, casas repletas de todas as coisas boas, que você não encheu com ela, reservatórios escavados na terra, que você não cavou, vinhedos e oliveiras, que você não plantou, e você comerá e saciará, mas cuide-se, para não esquecer de Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Você temerá a Deus, o adorará, mas jurará em seu nome.
o que você vai cumprir. Não sigam outros deuses das nações da sua volta, para que a ira de Deus, seu Deus, não se acenda contra você e ele o destrua sobre a face da terra. Pois Deus, seu Deus, está em seu meio. É um Deus ciumento. Gente, é muito importante a gente entender que esse Deus ciumento, esse Deus que ira, são palavras traduzidas para o português que trazem alguma literalidade, mas que a gente não entende como ciúme humano, mas é uma forma de dizer que Deus pede a nós que sejamos 100% fiéis e que tudo que está ao nosso redor, matéria, deve servir para saciar ao espírito, porque se servir ao corpo, trará a ira de Deus. Se servir às nossas paixões, a lei de causa e efeito fará com que as consequências sejam a dor. Está falando de lei de causa e efeito, está falando sobre fidelidade a Deus. Não testem seu Deus, como testaram em Massá. Lembra o que aconteceu? O povo, por alguns momentos ali no nosso livro de Levíticos, ele desafiou Deus. Falou, não quero dessa forma. Então, para que a gente tenha a fé plena, a fé entregue, não a fé que duvida para ouvir a resposta de Deus. Sejam sempre cuidadosos ao observar os mandamentos. Vigilância, seus testemunhos que ele ordenou. Faça o que é correto e bom aos olhos de Deus. Porque muitas vezes os olhos da matéria pedem que nós tomemos caminhos racionais. Mas aqui é a fé raciocinada, para que você prospere, para que você possa tomar posse da boa terra que foi prometida aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos diante de você. Então vamos lá. Que terra é essa? Gamaliel conversando com Paulo de Tarso, livro Paulo Estevão. Ele fala, eu estou, como o povo de Israel, observando a terra prometida, mas sabendo que não poderia entrar. Gamaliel falando do evangelho. Hoje eu compreendo que a terra prometida é o evangelho. E por que expulsar os inimigos? Porque aqui não é uma guerra exterior. A gente está falando das imperfeições que habitam o nosso espírito. Essas imperfeições, elas devem ser conduzidas a se tornar virtudes, devem ser expulsas da terra do nosso espírito. É isso, Elahá? É isso, professor? Perfeitamente, Álvaro. Eu quero só destacar uma coisa. Naquela parábola que a gente tem no Evangelho, que conta que Jesus teria sido testado pelo Satanás, acho que todo mundo lembra daquela cena metafórica do Cristo. Em Mateus 4. Que ele é tentado pelo Satanás e ele tem 3 tentações. Isso. E na primeira ele diz, não só de pão vive o homem, mas toda a palavra da boca de Deus. A gente já leu esse versículo aqui. Depois está escrito, não tentarás o Senhor, o vosso Deus. E aí a gente acabou de passar por esse versículo. E só ele servirás. Então, é curioso... quando o Cristo responde com textos da Torá, tá? Só para... Não, é exatamente isso, Jorge, que eu ia enfatizar. Todas as respostas que Jesus dá ao acusador, ao opositor, ao adversário, que as pessoas chamam de Satanás, são textos da Torá que enaltecem o respeito que nós devemos ter a Deus. Só ao Senhor teu Deus servirás. Né? Nem só de pedra, ou só de pão vive o homem. Transforma essas pedras em pão. Nem só de pão vive, mas da palavra que vem da boca de Deus. É que maravilha, né, gente? Como esse capítulo 6 é bonito, né? Esse capítulo é bonito. Esse capítulo é bonito. Ele é forte. Além de bonito, é muito forte, é muito
cheio, muito enfático nas observações. Né? E, na realidade, todas as advertências não são advertências feitas a um povo há 3.000 anos e 3.500 anos atrás. São advertências feitas ao nosso espírito. Não tem nada aqui que a gente possa olhar e falar, não, isso daqui não deveria não fazer serve isso. Para mim, né? Não contexto. Serve para mim. Você não pode dizer que tudo aqui dentro de um contexto. É claro que não a parte da ritualística em si, mas nós estamos falando do simbolismo, do significado, de tudo isso. Quem de nós não tem que atar entre os nossos olhos, como disse o Elahá, o terceiro olho, para que a gente possa enxergar a vida não apenas dos olhos da matéria, mas do ponto de vista do espírito. Quem de nós não tem que colocar uma marcação no coração para que seja plena servidão a Deus? Quem de nós não tem que subjugar a nossa racionalidade a Deus? Porque a racionalidade, o intelectualismo, se a moralidade é bastante vil, é bastante dificultosa, né, na sua expressão. Quem de nós não precisa de manter essa fé fortificada para que verdadeiramente a gente não venha testar, a querer saber se Deus está ali mesmo? Quem de nós não tem a necessidade de herdar essa terra? E aqui a gente está falando do Evangelho. Quem de nós não ouviu esses mandamentos e não almeja adentrar essa condição? Talvez as palavras, quando traduzidas, sejam às vezes um pouco distantes do contexto que a gente usa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, Elahá, professor Severino Celestino. Nós temos, às vezes, contato com alguns benfeitores espirituais que são muito bravos. Espíritos, eu vou dizer, quase que impacientes. Eles são tão, assim, eles estão tão direcionados para o cumprimento de uma tarefa que eles acabam sendo um pouco rudes. Não rude. Rude, um pouco rude. E eu fui procurar a mensagem afabilidade e doçura para entender se esses espíritos tinham. E eu vou contar uma coisa para vocês. Ali na mensagem de afabilidade e doçura no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que muitas vezes nós encontramos pessoas que têm o verniz exterior, mas não a caridade pura e sincera. E eu percebi nesses espíritos que fogem um pouco do jeito latino que nós estamos acostumados a lidar, e, né, dessa expressão de amor mais, eu vou assim dizer, entre aspas, mais melosa. Mas espíritos que se manifestam, trazem ensinamentos, dão broncas, dão mensagens importantes, mas extremamente diretas. É claro, para aqueles que estão na condição de recebê-las. E segundo o capítulo Afabilidade e Doçura, a dedicação à caridade, mesmo que não seja por esse verniz do qual a gente adora receber, porque mexe um pouco com o nosso ego, massageia um pouco o nosso ego, é interessante. Então, o texto aqui, que eu quero dizer, ele não é um texto doce, maravilhoso. Ele é um texto que, às vezes, ele é um tanto quanto direto. Mas ele é direto segundo a nossa necessidade espiritual ainda. Entende, Elahá? Não sei se eu me fiz claro, professor Celestino. Vocês concordam o que eu quis dizer ou não? Gostaria de ouvir. Perfeitamente. Tem muita lógica. A Torá na verdade, não é um texto que se lê. É um código espiritual que se assimila à essência que está por trás de tudo que nela se encontra. E que ela não difere do que Jesus ensinou no seu Evangelho. Pelo contrário, ali só tem ratificações do Evangelho, lembranças, os diálogos de Jesus. Ele sempre levava as pessoas para lembrar a revelação que está em Moisés, na Torá. E a doutrina espírita vem explicar. Isso aqui é interessante. De uma forma simples, né? Porque está lá que é a chave através da qual tudo se explica de modo fácil. E que depois da revelação dos espíritos, nós não podemos pretextar a ignorância.
E eu acho que a gente podia ir do 6:20 ao 6:25, que ele vai fazer uma lembrança do Êxodo, e aí a gente para antes da entrada da terra aqui, no texto, no capítulo 7, só para a gente finalizar o 6. E ele vai fazer uma pequena lembrança, e ele vai falar, no futuro, quando teu filho te perguntar quais são os testemunhos, quais são os mandamentos que Deus ordenou, você dirá, nós fomos escravos do faraó no Egito, e Deus nos tirou com mão forte, yad hazaká, em hebraico tem muito mais força, assim, é espiritual, não física. Deus nos enviou sinais maravilhosos. Conta que um dia fomos escravos em maior nível das nossas paixões, fomos escravos da matéria, e que se nós estamos transmitindo os conhecimentos religiosos, os conhecimentos espirituais, é porque nós já despertamos a consciência de que se transmite no seio do lar. A família aqui é todos os momentos o maior meio de trabalho, de ação de todo pai, de todo chefe, de toda mãe, de toda chefa, de todo chefe de caminho. Então, é muito interessante a gente observar que ele vai lembrar de que fomos escravos no Egito. Um judeu, ao mesmo tempo que não esquece que Deus é único, os seus deveres com os mandamentos, não esquece seu passado. É muito bonito, né, Elahá, professor Celestino? Com certeza. E outra coisa, essa lembrança de que fomos escravos no Egito, que está aqui, é para que a gente também, hoje libertos, não permitamos que ninguém seja escravo ao nosso redor. É curioso. E existe uma coisa também. Passam-se as gerações, já temos aí mais de 3.000 anos dessa história, e aí continua se dizendo, porque nós éramos escravos no Egito. Lá no Haggadah de Pessah, vai estar lá. Porque nós éramos escravos e o Senhor nos libertou com braço forte e mão estendida. No sentido de provar que somos nós. Eles não se refere ao assim, porque os nossos antepassados eram escravos. Nós, em onó, S, acento no O. Nós éramos escravos. Então, os judeus eternizam isso como se o Senhor não tivesse agido, continuariam na condição de escravos até os dias de hoje. Eu acho isso muito bonito. É muito bonito mesmo. É muito, muito bonito. Professor, algum comentário a mais sobre o capítulo 6, que nós estamos encerrando, indo para o capítulo 7 no próximo encontro, se Deus permitir? Uhum. Olha, eu acho que eu particularmente não tenho mais nada a acrescentar, porque esse Deuteronômio, capítulo 6, eu acho que ele é quase um resumo do resumo da revelação, da primeira revelação. Ele é completo, ele é muito forte. Né? Sim. Aqui, só para você ver, e ordenou-nos a observar todos esses estatutos e que temêssemos ao Eterno, nosso Deus, para que seja bem para nós todos os dias e para deixar-nos viver como até hoje. Eles falam, como bem disse Jorge, de uma forma que se eles ainda estivessem vivendo aquele mesmo sentimento, tanto da dor de ser escravo, como a sensação de ser livre, de ser liberto. Há um sentimento coletivo de que isso deixou profundas marcas na vida de todos, não como traumas, mas como lições, para saber que quem não segue Deus é escravo, quem segue Deus sempre será livre. Sim, sempre será livre.
Muito belo, né? E isso vai se concretizar na primeira das Sefirot, da árvore da vida, que é Malhut. Para você pisar em Malhut, tem que ser um homem livre. Os escravos não entram na árvore da vida porque ainda estão sujeitos aos seus senhores e não têm a liberdade de agir pelo seu próprio livre-arbítrio. Elahá, você faz a nossa prece final? Faço sim, Denise. Então vamos orar. Querido Senhor, o quanto te agradecemos pelas luzes que depositas no nosso caminho, a partir do momento em que nos entregas tanta sabedoria através dos textos religiosos. Ensina-nos a te ser gratos pelo tanto que tu nos dás, transformando as nossas vidas num grande processo de gratidão a tudo que nos ofereces. Que o teu amor permaneça conosco, Senhor, envolvendo as nossas almas e nos protegendo sob a tua proteção e infinita paz.